mais sério. O que tá acontecendo, rapaziada? Muita gente aí assistindo meus vídeos e deixa dicas, sugestões, comentários, e eu sempre peço para estarem interagindo aí pra gente saber, né, o que vocês querem saber. A gente tá passando nosso conhecimento, mas também saber o que tá agradando vocês. O que acontece? O que eu vejo hoje aí, muita gente querendo vir pro guincho, querendo trabalhar com guincho, querendo explorar essa área. E o que acontece? Vocês querem saber, rapaziada? É uma área que... Tá, opa, um acidente feio aqui, hein? Rapaz, não mostrar não. E é uma área, rapaziada, que já tá cheia, já tá saturada. Eu sempre falo, as companhias de seguro tá numa guerra constante aí com os prestadores, porque não querem pagar o que os prestadores querem, que é o reajuste de acordo com o diesel, de acordo com o combustível, que é o que movimenta aí o transporte, né, gente? Então o que acontece? E tá defasado por isso. As companhias não querem pagar e os prestadores não querem atender. Eu, que nunca trabalhei com seguro, as seguradoras estão me chamando, estão querendo fazer cadastro, estão fazendo contato. Eu não consigo atender porque, como eu tenho 3 caminhões só, então não tem como eu atender. Eu já tenho minha clientela. Para eu atender novos, eu tenho que abandonar os antigos. Como que eu vou abandonar o antigo? Desculpa aí, que já está há um certo tempo comigo. Então é isso, eu não tenho condição de estar atendendo mais ninguém. Ah, não é hora de comprar mais caminhão. Não é hora de comprar mais caminhão, porque eu tô sobrevivendo. Não tô ganhando dinheiro, eu tô sobrevivendo. Tô mantendo o patamar de vida que eu tenho, que é simples. Tô mantendo meus caminhões, manutenção, combustível, motorista, e é isso. Então tem muita gente o quê? Sem preconceito, não tô aqui pra julgar ninguém. Tô falando o que eu vejo, que vem ocorrendo. Muita gente que aposenta, vou comprar um guincho. Eu trabalho com micro-ônibus, eu trabalho com van, eu trabalho com táxi, eu trabalho no Uber, eu tenho um carro, eu tenho uma moto, eu tenho um terreno, vou vender, vou comprar um guincho. Cara, quer comprar? Compra. Só que não viva de ilusões. O guincho, o pessoal fala assim, o cara fez o serviço pra mim ali, cobrou 500 reais. Se eu fizer 2 de 500, são 1.000. Pô, estourei, vou ganhar dinheiro. Cara, aí que você se engana. Porque não é só ganhar o dinheiro. O caminhão, quem não é da área do caminhão, quem não é do ramo de caminhão, o caminhão a gente costuma falar que é ingrato. Ele te dá com uma mão e leva com duas. É pneu, é manutenção, é multa, é combustível, é seguro, é IPVA, é tudo. Então, da mesma maneira que você ganha muito, você gasta muito. Da mesma maneira que você ganha pouco, você gasta pouco. O caminhão, quanto mais, com o ar-condicionado ligado aqui faz tempo que eu não ando com ar-condicionado, tô sofrendo. O caminhão, quanto mais lucro ele te dá, mais dinheiro ele vai te levar. O cara fala, mas eu tô com uma van aqui, eu faço 400 reais a saída, são 22 entregas, 30 entregas, que é o que eu vejo o pessoal comentando aqui no canal. 400 reais, se eu comprar o guincho e fizer 2 de 100, 2 de 200, eu vou estar no lucro? Sim, comparando com o transporte em geral, hoje o guincho ainda não é uma coisa ruim. Tem piores, mas também o guincho não é dos melhores. Então assim, o que eu queria falar é que muita gente se ilude. Eu vou ganhar dinheiro, vou comprar guincho, vou ganhar dinheiro, o cara ali tá ganhando. Cara, nem sempre o que é bom pra mim é pra você, é o que eu sempre falo. Porém, tem vontade, tem condições, faça. Só não faça achando que você vai ficar rico. Não faz achando que você vai ganhar muito dinheiro. Vi o pessoal perguntando esses dias ali no outro grupo, como faz para trabalhar pro Detran. Cara, para você trabalhar pro Detran, você tem que ganhar uma licitação, você tem que ter um pátio, você tem que ter guincho para todos os segmentos, você tem que ter uma série de coisas. Então é bem complicado. Aí já nós estamos falando aí de milhões, nós estamos falando de 1.000 para investimento, para tudo. Outra coisa que o pessoal pergunta bastante é trabalhar com a seguradora. Eu já falei, eu tenho vídeo aqui, vou deixar aqui o link, que eu falo um pouco sobre seguradora e sobre a migração, rapaziada. Você parar com Uber, táxi, van, caminhão, carroceria, carga seca ou
fazer alguma coisa durante a sua estadia na aposentadoria, se você tiver a condição de investir e de aguardar o serviço aparecer, não é que você vai já comprar o caminhão hoje, você já vai ter 10 serviços por dia, ou também não vai ter. Depende da sorte, depende da clientela, depende da sua região. Então faz um estudo de mercado, vê quantos guinchos tem na sua cidade, vê qual a necessidade das oficinas, vê, né? Faz uma análise geral, que pode ser que você compre e se dê bem. Hoje está em crise para os veteranos, para quem tem 4, 5, 10, 20 caminhões, porque o custo operacional é muito maior. Então, cara, já entra um outro degrau da escada, entendeu? Um outro degrau da escada. Eu falo, quando eu tinha um caminhãozinho, não tô sendo ingrato, falando assim parece que eu tô sendo ingrato. Quando eu tinha um caminhãozinho, eu vivia mais. Por quê? Porque eu podia desligar o celular, nunca fiz, embora nunca tenha feito, mas eu podia desligar o celular e ir para qualquer lugar. Eu não tinha funcionário, eu não tinha a obrigação de pôr o caminhão para rodar, porque caminhão parado é prejuízo, caminhão rodando é prejuízo também hoje, no preço que tá tudo, mas ele parado é muito mais prejuízo. Então o que acontece? Quando eu tinha um caminhão, a minha clientela era menor, eu podia simplesmente repassar para os amigos os serviços que apareciam e podia me ausentar aí 3, 4, 5 dias, uma semana, não mais, porque senão eu quebrava também, né? Tem conta para pagar, eu tenho o bacurizinho com a boquinha aberta lá esperando a comidinha, tem jeito. Mas eu podia ter eu tinha uma qualidade de vida social um pouco melhor, não estou reclamando. A vida profissional para mim está excelente, minha vida social também está excelente. Graças a Deus hoje eu consigo fazer o que eu tenho vontade dentro das condições, né? Mas é simples e objetivo, como qualquer área. Às vezes o cara tá trabalhando com baú refrigerado ou com a caçamba, para ele tá ruim. Aí ele vem perguntar sobre o guincho, quando ele vê como tá o guincho, ele fala, não, é melhor eu ficar como eu tô. Assim como eu curio também a vida dos outros. Eu tenho vontade de ter um pranchão. Quando eu vejo valores e situação do pranchão, eu já não quero. Já fui curiar baú refrigerado. É uma boa, dizem que dá dinheiro, mas quando eu faço as contas, pra mim já não serve. Por quê? Vai ficar 15 dias, 20 dias, 30 dias fora de casa, pra mim já não dá. Pela vida que eu já vivo hoje, pelos compromissos que eu tenho assumido hoje, eu já não consigo fazer isso. Seria uma boa se desligar um pouco do trânsito, que eu tanto reclamo, se desligar um pouquinho da correria aqui diária de telefone. Você pega um caminhão aqui hoje, você vai viajar, você não tem obrigação de ficar atento no WhatsApp, no e-mail. Você some no mundo aí, você não quer nem saber se tem sinal de telefone. Já o guincheiro não. O guincheiro tem que estar atento ao WhatsApp, a e-mail, a ligação, a tudo. Eu mesmo costumo falar, eu tomo banho com o telefone. Meu telefone não é um sabonete, mas eu tomo banho com o meu telefone, do lado. Ontem mesmo o Pietro, meu filho, me ligou, eu tava tomando banho, ele fez uma chamada de vídeo. Eu atendi, mostrei só a parte de cima, lógico, o rosto caiu na água no chuveiro. Ele, pai, daqui a pouco eu te ligo. Por quê? Costume, cara. De madrugada o telefone toca 2 vezes, você já atende. Ela fala, poxa vida, você tá ligeiro, hein? Não é, costume. Costume, tem dia que eu acordo e falo, onde eu tô? Esses dias o Felipe me ligou, patrão, o caminhão não pegou. Eu falei, Felipe, peraí que eu vou sair aí na rua. Não, eu tava a 200 km de casa. Aí eu, putz, eu não tô aí. Pera aí, deixa eu ver o que eu posso te ajudar. Então assim, o guincheiro ele vive no piloto automático. Ele vive estressado, ele vive agitado como qualquer pessoa, mas ele vive no piloto automático. Isso que mata a gente, isso que cansa, estressa. Ganho dinheiro, vivo mal, não vivo mal. Gasto bastante? Gasto bastante. Tem dia que eu faço a conta, eu ganhei X, eu vou ver, eu gastei 2X. Mas eu fiz o que tinha que ser feito, comprei um pneu, paguei um posto, paguei isso, paguei aquilo. Então vivo com as minhas contas em dia, graças a Deus, mas vivo no meu limite assim. Não sobra, não ganho a mais do que eu teria que ganhar, porque até então você passa o preço, hoje eu costumo dizer que é muito para quem paga e pouco para quem recebe. Você passa o preço dependendo do serviço, o cara fala que você é louco, você é maluco, você tem que ter jogo de cintura, você tem que explicar pro cara o porquê daquele valor. Tem hora que você fala, vai te catar pra lá, procura outro mais barato. Tem hora que você, cara, por mais que você tenta ser o melhor atendente, receber bem o cliente ali, tem hora que você também cansa, meu. Você não vai no McDonald's e fala, dá um desconto aí no lanche, tá caro.
Você não vai no atacadão fazer uma compra, falou, tem desconto aí porque tá caro. É aquilo e pronto. Infelizmente no guincho, no transporte, em outras áreas, não é assim. O cara fala assim, ah, quanto que é esse serviço? Fala 200. O cara fez 180, aí ele fala, ó, te faço 170. Aí o cliente fala, pera aí que eu vou ver. Liga pro outro, fala, ó, tem a 200, tem a 170, faz 160. O cara fala, faço, achando que vai pegar o serviço. O que que acontece? Ele liga pro outro. Ó, eu tenho 200, 170, 160. Faz 150. Chega uma hora que o cara vai estar pagando para fazer o serviço. Se fizer a conta, na ponta do lápis, do combustível, do pedágio, do motorista, de tudo, do almoço, de tudo, pô, tá brincando, você pagou para trabalhar. Tô reclamando? Não tô reclamando, tô esclarecendo as dúvidas que as pessoas perguntam. Ah, mas ganha dinheiro? Eu ganho dinheiro. Mas você vive bem? Cara, dentro do padrão de vida oferecido a um mero guincheiro, a um pequenininho, pequeno empreendedor no Brasil, vivo, não tem muito o que reclamar, porque eu vivo estressado, vivo no meu limite em tudo, mas eu vivo, tenho uma vida normal, dentro de tudo isso tem uma vida normal. Às vezes a gente trabalha de madrugada, às vezes não trabalha, às vezes trabalha durante o dia, às vezes não trabalha, às vezes tem 10 serviços no dia, você se vira nos 30 e faz tudo, às vezes você passa por um colega, no outro dia às vezes não tem nada, absolutamente nada. Tô com 2 caminhões parados hoje na base, eu tô na rua, os 2 motoristas estão parados, os 2 caminhões estão parados, mas não tem o que reclamar não, não tem o que reclamar. Ontem foi bom, hoje é ruim, amanhã pode ser melhor ou pode ser pior, e pode vir a glória e ser um mês inteiro excelente. Aí é um dia pelo outro, fechou o mês, pagou todo mundo, agradeço a Deus, agradeço ao Papai do Céu, porque o negócio tá feio. Isso é em todas as áreas, hein? Todas as áreas. Você já tava conversando com o cara, ele tinha 12 cegonha, hoje ele tem uma e tá vendendo essa uma. Alugou todas as linhas, dá mais dinheiro. Por quê? Porque o cara já ganhou muito dinheiro com isso. Hoje ele fala, não tá dando mais. Mas pro novato, tá dando. Pro novato tá ganhando dinheiro. Então ele vai lá, aluga a linha, compra o caminhão, põe pra rodar. O que era ruim pro cara hoje, o que era ruim pro cara que ganhou muito dinheiro lá atrás, é bom pro novato. E é isso que tá acontecendo no guincho. Uma saidinha de 120, 150 reais no guincho leve, pro cara antigo, que ganhou muito dinheiro com guincho, pra ele é uma porcaria. Pro novato é excelente. E assim é o ciclo da vida. Tudo que não é bom pra você pode ser bom pra mim ou pode ser bom pro outro. O que seria do azul se não existisse o amarelo? Existia do preto se não existisse o branco. E a vida é isso aí, rapaziada. Então é assim, ó. É só uma maneira de eu explicar algumas situações. Quer comprar seu guincho? Tem condição? Compra. Quer ficar rico? Não compra. Então, beleza? É isso aí, cara. Valério Guincho, facção do guincho. Um desabafo, um contexto geral aí mandando pra vocês. Mais uma pra conta e tchau, obrigado.